será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Nós acabamos de falar de abençoado aqui. Por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto, versículo, eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de se conservarem no caminho do... Não deixa eu sozinho não. Se conservarem no caminho do... Praticando o que é... O quê? Justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Deixa eu falar para você, quem quer ser abençoado? Então pratica o que é justo e o que é direito. Agora, uma coisa tremenda aqui que eu vejo é que Deus falando, né? Deus, aqui é Deus, irmão, olha. O Senhor querendo destruir Sodoma, e o sobrinho de Abraão estava lá. Aí Deus pega e fala assim, ó, cara, eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer. Você consegue entender isso? Sabe quando a palavra do Senhor fala assim, que os segredos do Senhor são revelados para aquele que o ama e o temem? Deus precisava falar para Abraão que ele ia destruir Sodoma, irmão? Podia tacar fogo lá e acabar. Achou justo quando Abraão começou a falar com o Senhor, ei Senhor, mas se tiver tanto, 40, 50, 20, achou justo lá? Achou justo lá em Sodoma e Gomorra? Em Sodoma? Então Deus não tinha obrigação nenhuma de falar o plano dele para Abraão. Deixa eu falar para você, o Senhor tem obrigação de falar o plano dele para nós? Mas sabe o que eu descobri? Que quando nós tememos ao Senhor e amamos Ele, estamos no centro da vontade dele, estamos com uma palavra, porque Abraão tinha uma palavra, e por Abraão ter uma palavra, quando Ló escolheu a terra verde, Abraão foi para o lado que não era verde. Mas ele falou assim, eu tenho uma palavra. Aí o Senhor, vai Abraão, eu estou contigo. Ali foi uma decisão que Deus teve com Abraão, de nunca mais esconder os planos dele para a vida da terra. Esse plano de Sodoma não tinha nada a ver com Abraão, mas os planos que o Senhor ia agir na terra, o Senhor revelava para Abraão. Posso falar uma coisa para você? O Senhor, Ele não tem obrigação nenhuma de revelar os planos dele para a igreja, mas a igreja que teme ao Senhor e busca e ama Ele, Ele revela o segredo dele e os planos dele. É por isso que às vezes a gente fica louco quando o Senhor começa a falar uns negócios para a gente lá da frente, que a gente não entende nada. Querido, se você quer ter os segredos do Senhor revelados ao teu coração, você precisa entender, temer e amar Ele. Você consegue entender Deus? Eu não consigo, irmão. Vou falar assim, na minha mente eu não consigo, só no Espírito. Deus falando assim, ó, eu não posso, tá vendo? Nós vamos fazer isso, mas eu não posso. Nós vamos tacar fogo em Sodoma, mas nós não podemos esconder de Abraão. Nós temos que falar para Abraão que nós vamos fazer isso. Quem entendeu isso aí, a dimensão disso? Sabe, é igual Deus chegar assim para nós assim, e falar assim, olha, eu vou mandar um terremoto ali no país do lado. Mas Ele vem e fala para ele, ó, eu vou fazer. E tem umas coisas que... Por isso que não dá para explicar Deus, irmão. Ninguém explica Deus. Por isso que quando Ele vem mesmo. O que fazer quando Ele vem? Nada. Deixa Ele fazer. Ocultarei de Abraão o que desejo realizar? Abraão será o pai de uma grande nação. Mas sabe o que é interessante? Que o Senhor fala assim, ó, eu escolhi Abraão para um propósito. Então eu quero falar de paternidade hoje aqui. Hoje a palavra vai apertar um pouquinho aqui. Porque você tem uma responsabilidade como pai, não como um paternalista. Não é para passar a mão, é para ensinar. Pai não passa a mão em ninguém.
Pai que passa a mão não cria filho, irmão. Cria um monte de mimado que não gera nada. Filho mimado não dá em nada. Dá é trabalho pro pai depois que cresce. Então aqui, olha. Porquanto eu, o Senhor falando, escolhi, para quê? Para que ele instrua seus filhos. Olha como que Deus ama a paternidade. Ele instrua quem? Seus filhos e seus descendentes a se conservarem na onde, irmão? No caminho. Então a paternidade, ela tem um propósito: instrução e conservação. Paternidade é instrução e proteção. Vou tomar uns negócios aqui, não vou nem na anotação para a gente deixar fluir esse rio que está acontecendo aqui. Paternidade ela é instrução e proteção. Paternidade é uma cerca de proteção. Só que cerca não impede nada, irmão. Cerca é só um limite. Quem está entendendo? Sabe, naquelas casas americanas que você vê nos filmes que tem aquela cerquinha bonitinha, para que serve uma cerca de uma casa para outra? Para limitar ali e falar assim: até aqui você pode ir, que você está dentro dos meus territórios, do meu domínio. Ou seja, o pai da casa fala: filho, enquanto você estiver aqui, você está debaixo da minha proteção. Mas se o filho quiser pular para a casa do vizinho, para outra casa, ele pula. É só pular. A cerca não impede ninguém. Cerca é só um limite de proteção. Por quê? Porque o pai não obriga ninguém. O pai não obriga. O pai instrui e protege. Aí vai do filho querer ter a instrução e a proteção ou não. Então, ou seja, a cerca está ali. A cerca é só para você lembrar, olha, até ali se eu for, eu estou debaixo da instrução. A partir do momento que eu pulei para lá, eu não estou mais, eu estou fazendo a minha vontade. E o desejo do Senhor é o quê? Que os pais, Abraão era um pai de uma grande nação, que os pais instruam os seus filhos e os descendentes. Nós temos uma palavra: Ministério Edificando Gerações. Os Meguiana e os Smurf, certo? Vocês têm uma palavra, vocês sabem o peso que vocês carregam isso. Essa palavra não é só para ficar no coraçãozinho nosso. O que o Senhor quer é que o pai instrua os filhos e os filhos instruam as gerações a se conservarem no caminho do Senhor. E a gente sabe que o caminho do Senhor é Cristo. Ele é o caminho, porque se você se conservar no caminho, você vai descobrir a verdade. E você descobrindo a verdade, você vai ter a vida dele em você. Para ter a vida dele em você, você tem que morrer para as suas vontades e você vai ter a vida dele. Então o processo de morte não é um processo de morte, é um processo de vida. Quando eu me conservo no caminho, quando eu estou dentro das cercas de proteção da paternidade, eu estou conservando no caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu conservo nas cercas de proteção, eu estou no caminho. E eu estando no caminho, eu vou descobrir a verdade, eu vou conhecer a verdade. E eu conhecendo a verdade, eu vou gerar a vida dele em mim. Nem todo mundo que aceita Jesus conheceu a verdade. Só aceitou a ele para andar no caminho. Mas andando no caminho, você vai desenvolvendo essa verdade. Desenvolvendo a verdade, você desenvolve Cristo. Mas não tem outra forma. Não tem outra forma. É no caminho. Então assim, se conservarem no caminho do Senhor. E quando eu me conservo no caminho do Senhor, eu estou praticando o que é justo e direito. Acho que vocês já estão de cor salteado aqui, que eu falo sempre de Salmo 89, 14. Por que Salmo 89, 14 eu falo tanto? Porque quando nós começamos aqui, foi a palavra que o Senhor deu para nós sobre justiça e direito. E Ele falava no meu coração: meu reino é isso, filho. E justiça não é fazer o que os outros gostam, é fazer o que é correto. Quem está entendendo? Justiça não é fazer o que todo mundo quer. Justiça é fazer o que é certo. E não é o que eu acho certo, é o que é certo. Porque muita gente tem justiça própria, né? Justiça própria é o que ele avalia como certo. Não, a justiça de Deus é o que Deus tem por certo.
E aí o Senhor me revelou algumas palavras sobre isso, querido. Pais que não estão com o propósito de alinhar filho nenhum. Abraão não viu o seu grande povo, mas ele viu o seu filho. E por ver o seu filho, ele cuidou daquele menino demais, irmão. Ele transferiu tudo que ele tinha para aquele menino. E sabe de uma coisa? Aquele menino também não viu a grande nação. Mas ele transferiu tudo que Abraão tinha para ele transferiu para esse menino. Isaac transferiu para o seu filho. Aí um cara que viu um pouquinho mais foi Jacó, que teve seu nome para Israel, que aí teve seus filhos, que aí teve um dos seus filhos que foi para o Egito, e aí daqui a pouco Jacó foi lá também, aí começou a ver o seu filho governando, e a família crescendo. O que começou a ver foi qual geração? Porque Deus é um Deus geracional, irmão. Você não está plantando para você colher. Quando nós ficamos com expectativa de plantar para nós colhermos, nós nunca vamos semear nada, porque a nossa semente é podre. Ela não é morta, ela é podre. Existe a diferença da semente morta e da semente podre. Semente podre não dá nada. A semente é aquela que morre, é aquela que está seca, está pronta para semear e ela produz. Agora a semente podre, ela não dá nada. Lá na casa do meu tio, lá em Itajubá, tem um pé de jabuticaba que eles falam que tem mais de 400 anos. Os experientes lá, dá uma agulha assim. Aí eu fiquei imaginando, Jesus, quem semeou esse pé de jabuticaba aqui? Não tem mais nem unha dele no cemitério, não tem nem cabelo, não tem mais nada. Mas ele colocou uma semente boa, que 400 anos depois tem um monte de gente comendo, irmão. E sabe de uma coisa? Nós vamos morrer, se Jesus não vier, vai acontecer tudo, e aquele pé de jabuticaba vai estar lá dando jabuticaba por mais 500 anos, se ninguém cortar ele. Sabe por quê? Porque uma semente numa geração, ela não para. Agora depende do entendimento do pai de ensinar. Então o pai, ele tem que ensinar, tem que ensinar, tem que ensinar, tem que ensinar, tem que ensinar. Isaac tinha 2 filhos, ele ensinou, não ensinou? Os 2. E por que um quis o guisado e o outro quis a primogenitura? Porque um entendeu onde era a cerca e o outro falou, eu quero voar mais alto, eu quero ir mais longe. Aí pulou a cerca por causa de um guisado de lentilha. Bom, a cerca está ali, ó. Ela é facinho você pular, é só você fazer assim, ó. E se for de arame, é só você fazer assim e passar por meio dela. Às vezes rasga a camisa, mas é fácil passar uma cerca. Cerca não proíbe ninguém. Cerca, ela só está mostrando para você, dentro desse território você tem pasto bom. Dentro desse território você tem comida boa. Dentro dessa casa, né, você tem proteção. Você tem acolhimento. Fora. E você vê que o boi que não fura a cerca, ele engorda. Vou entrar um pouquinho aqui. Boi que não pula a cerca, engorda. Por quê? Porque ele come pasto bom. Agora o boi que pula a cerca, irmão. Já viu que esse bezerrinho tem que colocar uma canga nele assim? Mas é cabrito que faz isso, mas tem bezerro também, né? O que acontece? Ele está sempre magrelo, porque ele está sempre andando, ele está sempre correndo na rua atrás de um pasto que não é verdejante. Ele sempre acha que tem um pasto diferente para ele comer, sendo que o pai já cercou para ele um pasto inteirinho, cheio de comida natural, pura e verdadeira. Eita, vai apertar. O pai tem a obrigação de ensinar os filhos a se conservarem no caminho, praticando o que é justo e o que é direito, mesmo que fazendo isso a reputação do pai seja destruída. Porque o pai não tem reputação. O pai, ele faz para uma geração. Se nós somos pais, nós não temos reputação, irmão.
Nós estamos fazendo para uma geração. Nós estamos fazendo para os nossos filhos. Uma geração de filhos de Deus. E agora eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos vivendo uma geração, preste atenção, uma geração que quer viver promessas, mas sem esforços. É por isso que essas igrejas do Para de Sofrer, ou do Evangelho de Vida Fácil, enchem. Porque as pessoas estão querendo viver a promessa de Deus, né? Eu tenho uma promessa, não é assim? Vivendo, tem até louvores disso. Querendo viver a promessa de Deus sem esforço. A promessa de Deus para Abraão era uma grande nação, mas teve que ter esforço. O primeiro esforço foi sair do conforto. Um homem que tinha dinheiro, tinha propriedade, tinha tudo, teve que abandonar tudo e sair perambulando pela terra. Ué, mas ele tem uma promessa. Mas ele tem que sair. E a geração que a gente vive é uma geração que quer tudo fácil. Até do governo, você já viu? Tudo fácil. Porque hoje está fácil o governo, né? Tem Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás, Bolsa Luz, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê. Irmão, se você não tem algumas coisas assim, vai dar uma olhada, porque às vezes você tem direito aí a alguma coisa dessas aí. Porque hoje tem tanta coisa que o governo arrumou para você. Se você não está pegando, porque você está dando de bobo aí. O governo tem, vai lá ver. Mas é uma geração que quer tudo fácil, irmão. Porque não tem pai. Não tem pai, uma geração sem pai. Só tem agora criaram, né? Como que é? Aquele que agora, por causa da ideologia do gênero, tiraram da certidão de óbito, tiraram da certidão de casamento, tiraram da certidão de nascimento. Pai e mãe, agora é progenitor. Progenitores. Nós estamos vivendo uma geração que não tem pai, só tem progenitor. Progenitor não faz nada, irmão. Progenitor só traz ao mundo. E alguns ainda querem cuidar, ser progenitores. Uma geração que quer tudo fácil. Aí fica o Evangelho da Vida Fácil. Dá até para fazer uma novela. O Evangelho da Vida Fácil. Aí tudo é fácil. Tudo vem fácil. Só que uma coisa eu aprendi, que tudo que vem fácil... Por quê? Porque não tem vida. É uma coisa que foi gerada ali num auê aí, que você não gerou vida, você não dá nem valor para aquilo. E é por isso que essas pessoas, enquanto elas não têm, elas estão na casa do Senhor. Quando elas recebem, elas vazam. Por quê? Porque veio fácil. Não teve vida, não gerou Cristo. Agora fala para mim, gerar Cristo é fácil? Sejam verdadeiros, irmão. Gerar Cristo em nós é fácil? Porque a primeira coisa, as pessoas nos abandonam. Muitos amigos nos abandonam, familiares nos abandonam. Nós somos tidos como chatos, nós somos tidos como fanáticos, nós somos tidos como radicais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que não dá mais para viver ser uma luz e cheio de sombra, irmão. A igreja está vivendo assim, uma luz aqui, uma sombra ali, uma luz aqui, uma sombra ali. Nós temos que viver o tempo agora que tem que ser encher de luz a terra, não ter sombra nenhuma. Porque o evangelho não dá mais para viver esse evangelho. Mas quando você começar a viver isso, você vai ser o fanático, você vai ser o radical, você vai ser o chato. Ou seja, o certo para ser errado e o errado para ser certo. Era isso que a igreja de Cristo vivia. Era isso que a igreja primogênita vivia. Só que tem uma coisa, ninguém destruía ela. Ninguém. Nós estávamos essa semana lá na casa do Marisvaldo pintando lá, e eu estava lembrando como que a igreja primitiva era. Uma igreja que não tinha falta do quê? Não tinha falta de Cristo. Mas tinha abundância de perseguição, irmão. Mas não faltava Cristo, e quanto mais perseguia, mais Cristo gerava nas pessoas. Sabe? Ele jogava os crentes na arena e jogava para o leão comer, e ainda jogava carne em cima dos crentes e fazia eles correr na arena, enquanto o leão estava destruindo aqueles crentes ali embaixo. Os outros estavam lá em cima olhando assim, eita, esse Deus é de Deus mesmo.
esse Deus é de Deus. Eu quero esse Deus. Numa cultura que eles adoravam um monte de Deus, assim, eles estão morrendo pelo único verdadeiro Deus. E eles morrem. Se eles têm coragem de morrer por esse Deus, eu quero esse Deus. E a igreja crescia sem muito esforço, só fazendo o que era certo e o que era justo. A igreja não estava com frio, não estava com fome, não estava com sede, e estava morrendo, irmão. Todo mundo que aceitava Cristo morria. Você conseguia ganhar bastante gente para Jesus, mas você podia ter certeza, você não ia morrer de velhice, você ia morrer porque eles iam te matar. E agora a igreja está com medo de morrer para a carne. Os irmãos iam, irmão, não estava nem aí. Eu não estudei. Você que está estudando, qual que era a média de vida de um cristão? Você não chegou nessa parte, não? Vou estudar para ver. Mas não era muita coisa. Por quê? Porque eles tinham uma fome por Cristo tão grande que eles pregavam. Foi o que Paulo falou assim: olha, como é que é? Pode me matar, pode fazer o que for, mas eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de ser obediente a uma visão celestial. Eu sou obediente à visão celestial. Mas por que esses irmãos morriam? Porque tinham pais ensinando o caminho. Tinham pais morrendo primeiro. Todos os apóstolos morreram. Só João que teve um prêmio. Não morreu não, mas ferveram ele num óleo fervente lá. Depois jogaram ele numa ilha sozinho lá e falaram: vai morrer de velho. Que tinha um propósito para ser revelado para nós, o Apocalipse. Então não tem. Fala assim para o seu irmão assim: ei, não tem facilidade. Mas entende uma coisa, nós somos pais, e pais nós temos uma responsabilidade. Ensinar os filhos no caminho, fazendo com direito e com... Esse o caminho é Cristo, irmão. Então uma geração de pais que nós estamos vivendo hoje, uma geração de pais sem compromisso. E se os pais estão sem compromisso, eles não têm compromisso com o que eles estão gerando. Aí é pior ainda. Se eles não têm compromisso, eles não ensinam os filhos a caminhar ou andar no caminho. E se não ensina, é um pai irresponsável. Nós estamos vivendo uma geração de pais irresponsáveis. Uma geração que celebra o resultado do filho, ao invés do caráter. Sabe o que é celebrar o resultado? É uma geração que olha para o filho e vê ele sendo aplaudido, mesmo que ele está fazendo um roubo, ou mesmo que ele está fazendo uma trapaça. Mas o meu filho é muito inteligente. Aí ele celebra, mas não corrige o caráter. E nós estamos falando isso da casa do Senhor. Às vezes o filho está sendo aplaudido porque ele faz bem, porque ele tem um resultado bom, mas o caráter está desalinhado, e a gente tolera o caráter desalinhado para poder aplaudir o resultado. Pai não vê resultado, pai analisa o caráter e transforma o caráter do filho. Resultado sem caráter é bagunça, é corrupção, irmão. Esse é o cenário que o Brasil está vivendo. Um monte de resultados sem caráter. Homens ricos, famosos, prósperos, mas sem caráter. Prosperaram indignamente porque não tinham caráter. Uma geração de pais irresponsável. Nós só vamos poder viver uma promessa quando a nossa geração for discipulada sobre o caminho do Senhor. Sabe por que a igreja brasileira não vive o avivamento ainda? E está perto, irmão, está perto o avivamento, porque agora tem uns doidos aí. Porque a igreja brasileira não discipula, não ensina o caminho do Senhor. A igreja brasileira ensina as pessoas sobre dogmas religiosos. Irmão, nós já tivemos uma reforma, nós já saímos de lá. Nós já saímos da religiosidade. Nós temos que continuar a reforma, não voltar para lá. Mas a igreja ela não discipula. Ela cria um monte de gente ali, ó, abestado com festinhas, com coisinhas que não geram vida nas pessoas, porque não geram Cristo. Gera só expectativas. Então nós não vamos conseguir ver a promessa de Deus.
E a promessa de Deus é conservar no caminho. Qual é o caminho? Um caminho de justiça e de direito. Um caminho onde o nível de justiça é elevado. E você não vai precisar ficar brigando mais contra você. Porque à medida que você morre para você e a vida de Cristo vem para você, é natural, as coisas fluem naturalmente. Agora sim, qual é o caminho do Senhor? Qual é a bússola para estar no caminho do Senhor? É conhecer a palavra do Senhor. Quando eu conheço a palavra do Senhor, quando eu estou em intimidade com a palavra do Senhor, quando eu estou em intimidade com o Senhor, eu sei qual é o caminho, eu não erro. Irmão, filho de Deus, que não desgruda da Bíblia. Eu ia levantar isso aqui, mas não tem nada a ver isso aqui, né, irmão? Da Bíblia, né? É a Bíblia eletrônica. Filho de Deus que não desgruda das palavras do Senhor, não erra o caminho. Mas não é só ter elas aqui, irmão. É ter elas aqui. O desejo do Senhor é que nós tenhamos, carregamos, portamos a palavra. Não conhecemos só no entendimento. Então assim, ó, quem é esse caminho? Nós sabemos. Agora, como que essa geração vai estar no caminho? Só quando ela portar Cristo. Quando que o Brasil vai fazer o que é justo e direito? Quando a igreja dele portar o dono da igreja. O dono da igreja está lá fora pedindo para entrar. O dono da igreja está lá fora pedindo para entrar. Ei, igreja, é você mesmo, você é a igreja. No novo pacto, nós somos o templo do Senhor. E mais interessante que Pedro fala que nós somos as pedras vivas. Pedras vivas que formam o templo. O dono do templo está falando assim: eu posso entrar? Eu quero fazer do meu jeito. Aí a gente fala: não entra não, que do seu jeito não é do jeito que a gente gosta não. E nós temos vivido uma geração que tem desprezado a palavra apostólica. Tem desprezado as vozes dos profetas e dos apóstolos e dos pastores para viver um showzinho gospel. É verdade, irmão. Nós achamos agora que reino de Deus nós temos uma banda. Tá desse jeito, irmão. Nós viramos religião de novo. Nós achamos que ser reino de Deus é a gente montar um mega templo, colocar uma banda gospel famosa que canta, aí a gente apaga a luz e começa a chorar. Isso não é reino. O reino de Deus é portar o reino. Isso vira uma religiosidade de novo. Se eu só consigo adorar quando eu tenho um recurso grande, tem alguma coisa errada. Se eu só consigo chorar quando os recursos tocam a minha alma, é alma, não é espírito. Porque a igreja está esquecendo a voz profética que está sendo ministrada pelos pastores, pelos apóstolos desta geração. Nós estamos numa reforma apostólica. E a igreja ela está sendo direcionada para uma reforma apostólica, onde Deus tem liberado homens que têm dado direção para a igreja, mas a igreja não tem visão, porque está faltando paz. Nós entendemos o que é ser o corpo de Cristo. Deixa eu falar para vocês. Nós estamos fazendo um estudo aí o Miqueias compartilha umas coisas comigo, e a gente está estudando sobre a reforma, está estudando sobre os 7 montes, estudando um monte de coisa, estou ficando doido nós. Deixa eu falar para vocês. A igreja virou religião quando ela juntou 4 paredes. Quando a igreja ela era viva, na rua, nas casas, ela tinha um avivamento forte. E aí sabe de uma coisa? Chegou um cara lá que quis juntar tudo e colocar tudo junto lá, e dizia: agora essa é a religião que vai ser do império. Aí esse cara fez uma igreja, fez uma nave. Agora eu entendi porque os irmãos da nave do templo. Agora eu entendi, Miqueias. Aí tinha uma nave. Aí lá atrás tinha uma cadeira, um trono, que era o trono do bispo. Tem isso aí até hoje. Isso aí nós não abandonamos. O que era para ter abandonado, os tronos dos bispos, está lá atrás na reforma. Nós reformamos alguma coisa, mas esquecemos de reformar os tronos. Tem uns lugares que tem trono, irmão. O pastor tem um trono diferente dos outros. E aí juntou todo mundo e falou assim: todo mundo vai ser cristão agora. Até o que não era cristão tinha que ser cristão, porque era a moda do momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Viver o reino, viver a visão do reino,
Viver o novo pacto não é uma moda. Se você está achando que é moda, você vai ser decepcionado. Não é uma moda. Aqueles irmãos tudo viraram cristão porque era uma moda do momento, porque o governador mandava. O que aconteceu com a igreja? Amornou a igreja, acabou com a igreja. Entrou tudo que não podia entrar. Por quê? Porque a igreja deixou de fazer o que era justo e direito, e ela deixou de portar Cristo. Agora, como que nós vamos crer numa geração que porta Cristo? Ou como que nós vamos ter uma geração? Nós estamos edificando uma geração que porta Cristo. É com você. A próxima geração que talvez eu não veja e você não veja, a responsabilidade está na semente que nós estamos colocando hoje. Sabe por quê? Para ter uma geração que porta Cristo, tem que ter pais destinos que portam Cristo e geram Cristo nessa geração. Tudo começa com a gente, irmão. Tudo começou, por isso que fala assim: Deus de Abraão, de Isaac e... Não era só Deus de Jacó, não era só Deus de Israel, porque o negócio começou lá com... Então deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos mudando uma chave. Talvez os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles deram legalidade para que o diabo agisse na nossa família. Hoje nós estamos quebrando essa chave através da paternidade e criando um novo momento para a nossa geração. Os meus filhos e os meus netos viverão o que eu estou ensinando hoje, amém? A nossa família será mudada, a nossa família será restaurada pelo que nós estamos vivendo hoje. Quando os nossos netos orarem, falarem assim: ó Deus, assim como foi com meu pai, com a minha mãe, foi com minha avó, com meu avô, com meu bisavô, com a minha bisavó, com meu tataravô, com meu tataravó, eu sei que o Senhor está conosco. A oração do povo de Israel, ó, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que eles esqueciam de falar assim: o meu Deus também. Mas assim, começa, irmão. Paternidade é a geração. Eu sei que você está meio confuso hoje com o que eu estou liberando aqui, mas vai gerar algo no teu espírito aí por esses dias. Vai gerar algo sobre a responsabilidade que nós temos de ensinar os nossos filhos, de estabelecer uma cerca de proteção para os nossos filhos. Não, ó, até ali tem alimento, dali para você quiser ir, eu não vou poder impedir, mas é o seguinte: aqui você engorda, lá eu não sei nem que capim que é aquele. Aqui o capim tem nutriente, lá eu não sei o que é. Mas é uma geração. Então a nossa responsabilidade é edificar corretamente essa geração. E como que nós vamos edificar? Primeiro, gerando Cristo em nós. Tem como você ensinar um filho a gerar Cristo se você não tem Cristo? Amém? Então assim, eu não tenho que ensinar ninguém a gerar Cristo. É eu que tenho que gerar Cristo em mim. Através do que Cristo está em mim, o filho é o que o pai é. Ou seja, o filho é melhor do que o pai. Irmãos, para encerrar, nós não podemos ser a geração de Zedequias. Ou seja, não podemos que a nossa geração seja a geração de Zedequias. Quem conhece a história do rei Zedequias? O pastor Paulo estava ministrando domingo e eu peguei parte. O que aconteceu com Zedequias? Ele chamou todos os reis e começou a se gabar. Vem aqui para você ver o meu governo. Vem aqui para você ver a minha riqueza. Vem aqui para você ver os meus utensílios. Vem aqui para você ver o meu palácio. A riqueza de um rei nunca é para o rei, irmão. Quem está entendendo? A riqueza de um pai nunca é para o pai, é para os filhos. Porque um rei, ele fala de geração, não é assim? Não tem votação, ó, o próximo, vamos votar o próximo rei. Não existe isso. Morre o pai, fica é geração. Então tudo que um rei faz, ele faz para deixar para a sua geração. Aí Zedequias chega lá, vamos ver tudo aqui, mostra para todo mundo. O que aconteceu com ele?
Perdeu tudo porque mostrou a sua intimidade. Mostrou aonde gera vida. Expôs os seus filhos. Aquilo ele tinha que chamar os filhos dele e toda vez mostrar para os filhos dele. Vamos lá. Tá vendo tudo isso aqui que tem aqui, filhos? É vocês que vão gerir. Quem está entendendo aí espiritualmente? Não tem que ficar chamando o outro e falar para o outro. Tem que chamar os filhos e falar: tá vendo tudo isso aqui que está sendo gerado em vocês? Vocês vão ter que continuar. Tudo isso que vocês estão entendendo é para vocês. Cara, não tem que chamar o rei vizinho ali, não. Porque o que aconteceu com Zedequias? Chegou o profeta e falou assim: rei, você é maluco. Rei, você perdeu o juízo. Você mostrou tudo, toda a sabedoria, todo o tesouro, toda a riqueza, tudo do reino para o inimigo. Isso é dos teus filhos. Sabe o que vai acontecer com os teus filhos? Eles não vão colocar a mão nessa riqueza. Sabe o que vai acontecer com a sua geração? Ela não vai colocar a mão nisso. Vai vir esse povo aí, vai destruir o reinado e vai levar todo mundo para cativo. Os seus filhos vão ser destruídos, porque eles vão saber aonde entrar. Você tinha que estar ensinando eles a conservar isso que você tem, não mostrar por de fora. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Conserva o que Deus te deu para a tua família e para os teus filhos. Não é para você mostrar por de fora, não, querido. Tem coisa que é só para a sua família. E Zedequias era louco, irmão. Pensa num rei louco. Quando o profeta fala com ele, ele fala assim: mas o que vai acontecer comigo? O profeta fala: não, com você não vai acontecer nada, porque não vai acontecer nada, é com a sua geração. Não tem importância não. Eu vou viver bem até o final, vou ter tudo, vou desfrutar disso, vou. Não pega nada, deixa eles. É mais ou menos isso. Se for ler a história, é mais ou menos isso. Porque ele falou assim: ufa! Então não vai acontecer nada comigo? Lê lá a história, vocês vão ver depois em Números, não, Reis, Segunda Reis. Depois você procura lá, irmão. Segunda Reis é pequenininho, você procura. Amém? Aqui, ó, Segunda Reis 20 e 15. O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Olha aqui. É o soberbo que quer mostrar tudo, sabe? Olha, eu tenho isso, eu tenho que, sabe? A gente tem esse negócio de orgulho. Tem ou não tem? Tem. E aí perde o que é herança dos filhos. Aí você lê depois 2 Reis 20, a partir do 15, aí você vai ver aí. Que aí ele fala assim: então comigo não vai acontecer nada, então não pega nada. É tipo aquele pai que fala assim: eu já vi isso. Eu conquistei tudo, trabalhei, ralei. O meu filho que se quiser, que faça o mesmo. É esse tipo do pai. É lógico que o filho tem que ralar. Mas o que o pai conquista, se o pai ensinar o filho, quando o filho crescer e o pai falecer, o filho vai continuar. Quantas empresas familiares no Brasil acabaram depois que o pai morreram? Quantas? Aqui em São José dos Campos tem várias. Cerâmica Vez, Cerâmica Paulo Becker, que eram coisas grandes. Aqui essa região toda aqui para trás, nossa, que era da Paulo Becker inteirinha. Era uma cerâmica que fornecia para o Brasil inteiro, telha e tudo quanto é coisa. Morreu os pais, cadê? Por que os filhos não continuaram o legado? E era uma mega empresa. Não quero julgar eles, né, irmão? Mas a paternidade, ela influencia tudo. Às vezes o Brasil inteiro conhecia a riqueza deles. O Brasil inteiro conhecia o poder deles, mas os filhos não sabiam que aquilo era uma potência. Misericórdia. Você entendeu? Quando o rei Ezequias mostrou todos os teus tesouros para os reis todos, os reis inteiros sabiam qual era o poderio de Israel. Mas os filhos não sabiam qual era o poder. Os filhos não sabiam qual era a riqueza. Então o pai que não ensina o filho no caminho, ele não mostra a riqueza do reino. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje para vocês? Mostrando a riqueza do reino. Qual reino? O reino de Yeshua.
Querido, não tem preço. Não tem preço. O propósito de Deus, desde a criação do homem, sempre foi instaurar o reino dele na terra. Sempre foi. E vai ficar para uma outra hora isso. Então assim, tenha fome e sede de aprender o que nós estamos liberando. Porque nós estamos em época de fundamentação. Talvez você está querendo aqui uma palavra profética, uma palavra de ativação, mas nós não estamos em tempo disso, nós estamos em tempo de fundamentação. É por isso que o Senhor está revelando na casa muito uma palavra de ensino, que é na estrutura, na veia. Por quê? Porque é fundamento. Porque aí depois, irmão, pode vier o que vier, porque ninguém sai da linha, porque o fundamento já está alicerçado. Por isso que Paulo falou assim, ó, não coloque outro fundamento que não seja Cristo. Toda a igreja, nós estamos numa implantação de uma igreja. Um ano, irmão, uma igreja muito criança, bebê. Não é implantação, a igreja precisa de palavra, de alimento. Sabe por quê? Porque vocês vão ser o presbitério dessa casa. Quem está entendendo? Você crê que essa casa pode ter 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas? Amém? Mas para isso precisa de fundamento. Já pensou 500, 2.000, 3.000 pessoas sem fundamento? Sem ninguém para ensinar? É uma bagunça, irmão, é um Babel. Babel é onde se constrói sem propósito. O que você está fazendo? Estou construindo. Mas está construindo o quê? Uma torre. Mas para quê? Ah, sei lá, mandaram construir, está construindo. Nem sabe para quê. Eu fico imaginando no enrolo, né? Que loucura aquilo, construir um negócio. Amém? Pais de destino ensinam seus filhos a estarem no caminho. Abraão foi escolhido por Deus, e Deus não ocultava os segredos dele, porque Abraão era um pai que ensinava os seus filhos, a sua descendência, a se conservarem no caminho do Senhor. Foram todos os filhos de Abraão que se conservaram? Filhos, ou assim, porque você tem que olhar a geração, certo? Porque Abraão teve Isaac, podemos até falar, teve Isaac e Ismael. Dos dois, os dois se conservaram no caminho? Hã? Mas os dois foram abençoados, os filhos de Abraão, Isaac e Ismael? Foram. Ismael foi muito abençoado, irmão. Muito abençoadíssimo. Sabe por quê? Porque Deus também abençoa aquilo que Ele permite. Mas não quer dizer que você está no propósito de Deus porque você é abençoado. Então, o propósito é mais importante, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Nós estamos em tempo de orar muito, irmão, para toda a palavra fundamentada ficar no nosso espírito. Amém? Para a gente fugir do oba-oba. Tem dia que eu venho meio doido para cá, sabia? Porque eu não quero pregar o que o Senhor gerou. Eu fico brigando com o Senhor. Hoje eu mandei a pastor, pode preparar uma palavra que eu não vou pregar não, né? Eu falei, mas não vou pregar não. Aí eu fico ali meio empurrado ali, porque o Senhor fica batendo em mim ali. Você não vai pregar, seu covarde? Você não vai ensinar aquilo que eu estou falando para você? Aí ele falou assim, a palavra não é pai de destino que tem que ensinar os filhos que fazem o correto e você não quer ensinar? Aí eu fico ali brigando com Deus. Aí não funciona computador, não funciona nada, irmão, só para me ficar mais irritado ainda. Aí eu sei que é o Senhor gerando coisas assim, sabe? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, irmão, com a nossa força. Essa casa aqui, ela precisa de muito fundamento. Porque uma casa fundamentada, ela vai entender. Senão as pessoas vão começar a querer achar que é um oba-oba qualquer e tal. Não é, irmão. Posso falar uma coisa para você? Jesus transforma água em vinho. Mas tem muita gente transformando vinho em água aí, irmão. Quem está entendendo aí? O vinho traz alegria. A água você toma, se você tomar muito, fica com dor de barriga. Então o Senhor quer trazer alegria para mim, para a sua vida, para a sua casa. Ele quer trazer o vinho verdadeiro, um novo, vinho novo. Mas deixa eu falar para você. A Bíblia fala para nós que vinho novo não pode colocar em odre, porque se colocar em odre velho, ele se rompe e perde o vinho novo. Então o Senhor quer dar um vinho novo para nós de alegria, amém? Quem entende? Só que primeiro vai trocar o odre nosso. E a troca de odre não necessariamente é você jogar o odre fora e fazer um novo, sabia? A troca de odre que eles faziam era, eles pegavam o odre velho, jogavam no óleo,
Aí depois colocava em cima do fogão, defumava de novo. Aí aquilo que era velho e ressecado, que o odre era um couro, ele voltava a ser novo. Aí podia colocar o vinho novo. Ou seja, mete no óleo esse povo aí, mete na fumaça da adoração, no incenso. Quem está entendendo aí? Você quer aguentar o vinho novo, irmão? É só óleo e adoração. É intercessão e adoração, não tem outro caminho.